Você não tem que ficar procurando uma modinha nova que tá agora, ficar enchendo a sua esteira de produtos desnecessários. Você tem que fazer o que você faz bem feito que tá funcionando e manter a consistência nisso. Então, são 3 anos mantendo a consistência o quê? Como que eu faço para ser vista? Estando nos eventos. Todo evento, com certeza, eu vou estar lá. Eu sei que isso me fez chegar até aqui. O serviço, é claro que é o mesmo serviço, mas eu aprimorei muito a entrega até agora. E o terceiro ponto que é o quê? Gerar valor para o meu cliente. Vou continuar fazendo a mesma coisa até chegar no 1 milhão, porque é isso que faz as pessoas chegarem no 1 milhão. Então, foi esse direcionamento que eu recebi de você e que eu vejo que me fez hoje receber a plaquinha de 1 milhão. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Marília Couto. Ela é especialista financeira no mercado digital. Conta pra galera do VDcast quem é você, Marília. Ei, Vitor. Então, sou mineirinha lá de Minas, especialista financeira aí desses empreendedores do digital, transformando eles em empresários que cuidam do financeiro da empresa deles e também do seu CPF. Que massa, é legal falar disso, cara, porque no digital tem muita gente que fatura um monte, mas lucrar é outra história, é outra conversa, né? É outra conversa. O que chega para mim de clientes que estão faturando, mas cadê o dinheiro no bolso? Porque eu acho que nesse mercado não se fala muito disso, né, Vitor? É uma coisa meio que atrás das cortinas. Se fala muito sobre faturamento, mas sobre o lucro e como administrar esse lucro e como fazer ele acontecer é algo que poucos ensinam. Eu acredito que essa confusão acontece por 2 motivos. Uma, porque os bastidores de muitas pessoas aí não são tão bonitos quanto o palco delas. Faz sentido? Sim. Então tem gente que só prefere ser intelectualmente desonesto e fingir que aquilo não está acontecendo e só falar do que aparece na frente, né? Outro ponto é a imaturidade da galera. Se eu começar a falar de lucro, cara, tem gente que não vai nem entender. Então, é muito difícil isso. Eu sou vítima, ou talvez eu seja o responsável por parte dessa discrepância do mercado, porque eu falo de faturamento. Por quê? Porque é fácil o cara se colocar na mesma pegada. E aí, se ele vai ter mais gestão ou menos gestão, se ele vai ter inteligência financeira a mais ou a menos, aí é um outro assunto, já que eu não toco nisso. Faz sentido isso? Sim, eu concordo com você, porque não é problema você incentivar o faturamento e até entender essas pessoas pelo faturamento. Porque eu concordo com você que, dependendo do nível de faturamento dela, é o nível de mentalidade de negócio que ela tá. É isso. Você Então, o chegou lá. problema não é o faturamento, o problema é olhar só para Só o pra faturamento. isso. Só para isso. A não ser que você tenha alguém, interno ou externo, que olhe para a parte do lucro para você se cuidar, porque senão você vai atrás de métricas de vaidade e quando menos espera, tá até faturando alto, mas a conta não fecha. E, cara, eu já vi gente quebrando assim, né? Exatamente, exatamente. É isso. Não é o problema não é o faturamento, porque eu falo que a gente incentiva a faturar, porque se você também não faturar, como que você vai trazer o dinheiro para sua empresa? É através do faturamento, mas é só não ficar preso nessa métrica, porque é muito fácil, igual você falou, ir lá para a internet, dar um print do seu faturamento e mostrar ali, enfim. Mas quando você vai ver a última linha, a conta final, muita gente realmente tem vergonha daquilo que está ali apresentando nos seus números. Mas é engraçado, porque eu fico vendo o comentário das pessoas, né? Cara, eu vou me assumir culpado aqui. Eu sou culpado por essa cultura. Se você olhar ali, ó, tem a placa de 100, 1 milhão e 10 milhões de faturamento com mentoria. São as placas do Vida de Mentor. Aqui, nas placas do Maestria, 100, 1 milhão e 10 milhões, isso aí é faturamento em 1 ano. Então, todo ano tem a placa nova e é faturamento total da empresa. Lá, a placa verde do Vida de Mentor é faturamento acumulado, não é em 1 ano, mas exclusivamente com mentorias. Só que cadê lucro? Eu não estou falando de lucro aqui. E às vezes o cara que mais faturou, lucrou menos do que o cara que faturou menos. Só que por que eu ainda assim escolho essa métrica míope, que é o faturamento? Porque é uma forma boa de medir o momento que a pessoa está vivendo. Eu hoje separo os meus grupos por faturamento. Então, o cara de 0 a 100 mil de faturamento no ano, ele tem certos desafios. O cara não está fazendo nem 10 mil por mês. Já o cara que está ali entre 100 e 500, ele tem outros desafios, ele tem uma outra estrutura, ele tem outro formato, outro momento empresarial. O cara que fatura de 500 a 1 milhão, e eu tenho um grupo só para quem faz de 500 a 1 milhão, ele está vivendo um outro momento ainda. E aí o cara de 1 a 5 milhões é outro, e o cara de 5 milhões para cima é outro formato. Então, eu tenho Master Másio para o cara que faz mais de 5 milhões, eu tenho Master para o cara que faz de 1 a 5 milhões, eu tenho o programa de aceleração de mentoria para o cara fazer o primeiro milhão, que na minha visão é bastante simples, mas mesmo esse grupo, que vai de 0 a 1 milhão,
Cara, eu vejo diferente. O cara de 0 a 100, de 100 a 500, de 500 a 1 milhão, inclusive com grupos separados. Você vai contar da história de como que você mudou de grupo, né? Indo do 0 até o milhão. Já vou dar um spoiler aqui, mas... Cara, não quer dizer que o cara que tá faturando mais tá melhor do que o cara que tá faturando menos e que lucra mais. Então, eu sou culpado por trazer atenção pro faturamento, mas é só porque é mais fácil de medir e colocar as pessoas agrupadas baseadas em momento empresarial e o que elas estão vivendo. E assim eu consigo identificar os desafios dela e ajudar ela melhor dentro desses agrupamentos. Faz sentido? Sim, muito sentido. E eu gosto, tá? Por exemplo, eu que estou na sua mentoria, o que me move é mudar é ganhar uma plaquinha nova. E vai ter, E né? eu vou ter uma plaquinha nova esse ano. Então, isso me move. Esse ano nada, é amanhã, Marília. E ó, Amanhã. só pra dar um pouco de contexto, né? Eu não sei quando esse episódio tá indo ao ar, mas esse episódio tá sendo gravado em março, finalzinho de março. E eu tô gravando nas vésperas do Maestria ao Vivo. Maestria ao Vivo é meu evento de 3 dias, onde eu premio a galera baseado no seu faturamento do ano passado. No Maestria ao Vivo eu dou essas placas aqui, do faturamento do ano anterior, do negócio como um todo. E no Vida de Mentor ao Vivo, eu presenteio com essas placas de faturamento com mentoria. E amanhã, então, no caso, enfim, já foi no passado de quando você estiver vendo isso aqui, mas é amanhã do tempo real que a gente tá vivendo agora, você vai receber qual placa? A de R$1 milhão. Que massa, E como Marília. isso é um marco, porque eu vejo que assim, é um marco do que eu realizei, porque a gente esquece muito fácil o que a gente realizou e de Sim. onde a gente começou. Sim. Então, por exemplo, no meu primeiro ano com você, eu ganhei a minha plaquinha de 100 mil, já querendo aquela de 1 milhão, mas eu caminhei para ela. Então, no segundo ano, cara, eu mudei de faixa, eu tava ganhando a minha de 500. Então, eu vi a minha evolução. E agora eu tô ganhando a de 1 milhão. Então, eu tô vendo novamente que eu cresci. Porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho e as coisas vão ter desafios em cada etapa que a gente tá, Vitor. E às vezes a gente acha que a gente não tá indo bem. Só que para mim, essa métrica, ela funciona para me mostrar que eu estou crescendo. E que se eu estou crescendo, eu estou evoluindo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Total. Porque quanto mais profissionalmente a gente evolui, a gente precisa crescer como pessoa também para isso Total. acontecer. O CPF tem que acompanhar o crescimento do CNPJ, ou vai sempre capar ali, vai sempre ser um teto, né? Exatamente. Então, assim, para mim, eu amo receber essa plaquinha no palco, porque é uma mostra de que eu consegui. É falar aquilo, cara, eu cheguei lá e eu consegui. Então, junto com isso, não é um ou. É, por exemplo, eu entregar para os meus clientes a minha plaquinha de lucro. Eles vão receber agora a plaquinha de lucro. Então, teve uma cliente minha que no primeiro ano recebeu uma plaquinha de 20 mil de lucro. Imagina você trabalhar o ano inteiro e sobrar 20 mil reais para você. Cara, é uma frustração e eu sei que ela ficou frustrada de receber aquilo. E eu falei para ela, olha para essa placa e coloca ela como motivadora para mudar esse cenário para o ano que vem. No outro ano, ela recebeu uma plaquinha de 200 mil reais, ou seja, 10 vezes mais sobrou de lucro. Sobrou para ela 10 vezes mais do que o primeiro ano. Esse ano, ela está recebendo acumulado a plaquinha de 500k. Uau. 500k, então não é um ou outro, é os dois ao mesmo tempo. Porque não adianta de nada, Vitor, você me falar assim, eu tenho uma plaquinha de 5 milhões e de 10. E financeiramente falando, em caixa, a minha empresa está quase que falida. Você não tem uma paz financeira. Você não tem um negócio. Seria muito melhor você ter um salário numa empresa e você não ter a dor de cabeça que você tem empreendendo. Cara, você tocou num ponto que eu acho importante, né, Marília? A gente pode falar da visão dos grupos, né? E como que foi a sua mudança, né? Do 0, bateu os primeiros 100, depois de 100, bateu os 500, e dos 500 agora recebendo essa placa que você vai receber de 1 milhão. E a sensação de estar no palco ali recebendo, né? Mas, cara, eu acho muito louco isso, porque teoricamente todos nós temos o mesmo potencial, né? Mas alguns de nós escolhemos as barreiras. E cara, tem barreira que dá pra vencer, a gente escolhe não vencer. Faz sentido isso? Você já viu entre os seus clientes? Às vezes é uma questão de mentalidade, às vezes é uma questão emocional. O cara tem todo o potencial. Cara, você, quando saiu do grupo de 0 a 500 e foi pro grupo de 500 a 1 milhão, você não vê uma galera no grupo de 0 a 500 que, cara, tem tudo para fazer mais de 500, só que não faz? Eu tenho cliente assim. Então fala sobre isso, sem falar quem é, né? Assim. Vamos falar desse movimento, vamos eu falar tenho cliente, desse fenômeno. Assim, que é muito de mentalidade mesmo, sabe? Eu tenho uma cliente que ela é excepcional. E ela tá ali no grupo ainda abaixo de 500. E, cara, é questão mesmo de mentalidade, enfim, não é que ela não quer, ela quer, mas não vai, né? Eu acho que você sabe explicar melhor do que eu isso, do porquê elas não mudam de grupo, porque são excepcionais ali sobre isso, sabe?
Só que precisa o quê? Vender e faturar. Uhum. É onde você tem essa métrica porque ela é importante. É muito importante. Então, precisa desenvolver isso. Vendas, que é onde é a sua especialidade. Porque, para mim, você é o melhor vendedor que tem. Você vende o tempo todo. Você é o melhor mentor que a gente tem para... Eu já tentei te vender hoje? Hoje, você já falou. Já tentei? Lá no almoço. Cara, é isso, cara. Eu preciso que vocês entendam. Cara, eu não sou uma unanimidade no mercado. Tem gente que não gosta muito do jeito que eu faço as coisas. E quando você vai falar com alguém, pergunta opinião sobre mim pra alguém. Cara, a maior crítica que as pessoas fazem quanto a mim é, nossa, mas o Damásio, ele é vendedor demais, né? Ou tipo, ele é muito vendedor. Mas sabe quem fala isso? É quem tá vendendo menos do que eu. Eu não conheço ninguém que vende mais do que eu que fala que eu sou muito vendedor. Porque não existe isso de ser muito vendedor. Isso é uma crença limitadora do cara que tá vendendo pouco, deveria estar vendendo mais. Na verdade, ele deveria admirar o quanto que eu sou vendedor e pegar um pouco disso. Não precisa ser do meu jeito caricato, rasgado, às vezes até pouco elegante, por intenção. Eu viro e na mesa do almoço e falo, e aí Marília, vai pro Master? Porque afinal ela bateu 1 milhão. E eu quero que ela suba. E aí, qual é o risco de eu fazer isso? Tomar um não. Ou ficar um climão na mesa. Mas, cara, eu não tô nem aí pro não, muito menos pro climão. O que eu tô aí? Pro meu cliente não dar o passo que ele tem que dar pra ele conseguir o máximo resultado pra ele. Quando você entende que o que você tá oferecendo pra pessoa é a melhor coisa pra ela, cara, o meu Master é 120 mil. A mentoria, que é o programa que você tá, é 60. É o dobro só. Mas, cara, quando você entrou lá, você faturava 0. Hoje você fatura 1 milhão. Então, cara, será que não faz sentido pagar só 2 vezes mais do que o que você começou pagando lá atrás? Porque você tá num outro momento e o lugar que vai te levar pro próximo nível, cara, não é mais aquele e sim esse outro. Então, eu me sinto no direito de oferecer e, ao mesmo tempo, eu me sinto no dever de convidar. Você pode dizer não, eu fico de boa. Eu mudei quando você falou não? Não. Aliás, você nem falou não. Eu nem falei não. Você porque quer subir sabe que agora, sim ou porque não? você sabe que eu não Não, vou vamos falar. fazer Você ao sabe vivo que eu não vou falar, não. na TV. Você quer subir pro Master, sim ou não? Eu quero. Não, agora. Agora. Então fala, Gente, sim ou não? olha só como que fica, É assim, né? ao vivo. Aquela pessoa que é a pessoa dos números, dos É só cálculos. pagar o dobro. E se você falar não, tá tudo bem. Não tem Tá. nada de errado. E eu É só pra provar um ponto pra galera da câmera ali, ó, pra entender que isso é normal. Sim, mas eu quero trazer 2 pontos. Aquela Tá. pessoa que racionaliza, tá? Mas nada disso tava combinado, tá? Não, Só pra galera nada estava saber. combinado. Vai ser Enfim. aqui na hora mesmo É. que eu tô falando. Por que que eu ainda não mudei? Primeiro, eu sou aquela que pensa muito nos números. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas tem hora que a gente também não tem que pensar só em números. Por quê? Na nossa conversa aqui hoje. Quando eu comecei do zero, o meu primeiro investimento em você foi com dinheiro meu. Uhum. Dinheiro pessoa física meu. Porque eu não tinha empresa, eu trabalhava prestando serviço, E mas podia dar certo ou não? Foi arriscado? Foi Um salto? foi arriscado e você sabia que, por exemplo, eu não sou da mentoria, eu não tinha um Seu curso mundo é outro, online, né? o meu mundo é outro. Você tava do 0, não sabia nem o que ia fazer. Zero, exatamente. Não sabia nem o que eu ia oferecer. A gente pode chegar nessa história. Então, eu sou muito daquela que racionaliza. Hoje, pra mim, tá muito confortável. Porque o que eu te pago hoje, cara, tá muito ok pra me manter a margem que eu quero. Só que, olha só, pensando nisso, né? E aqui eu vou trazer um raciocínio que eu tô usando. Seria até contra mim, mas pensando em mim mesmo, tudo quebrar a certo. minha objeção. Aham. Se eu mudar hoje, a minha margem vai reduzir? Vai. Só que para me dar o salto para 5 milhões ano, que é a próxima plaquinha que eu quero receber, eu preciso reduzir um pouco hoje, como eu reduzi lá atrás até o meu estilo de vida, Uhum. que eu queria crescer o negócio, para eu chegar onde eu cheguei hoje. Uhum. Então, eu penso que eu posso acelerar na minha chegada nos 5 milhões, se hoje eu der esse passo, que para mim é o mesmo passo lá atrás. Ele não é Engraçado. confortável, você entende? Eu entendo. Lá atrás, era muito difícil para mim, lá atrás, pagar o que eu pagava. Hoje tá super confortável. Uhum. Então, esse desconforto é o desconforto que eu tive lá atrás. Só que foi ele que me trouxe aqui há 3 anos agora. E é um novo desconforto que leva pro próximo nível. Eu joguei tênis hoje, eu tô todo machucado. E é só pra deixar um contexto. Cara, ontem e anteontem foi o encontro do Mastermind, que é esse meu grupo de quem fatura mais de 5 milhões. E, cara, hoje eu acordei, 7 da manhã eu tava jogando tênis. Então eu tô no meu menor peso da vida, vou mostrar o shape aí, ó. Ó, menor peso da vida, mais forte do que nunca, melhor composição. Tô longe de estar perfeito ou ideal, só tô falando que é o meu melhor, tudo bem? E, cara, tá desconfortável, Marília. Foi desconfortável acordar hoje. Eu podia ter todas as desculpas do mundo pra acordar mais tarde, afinal é só hoje. Afinal, amanhã, depois tem uma estreia ao vivo. Então, eu tô em um dia entre 2 dias do Mastermind e 3 dias do Maestria ao vivo, meu evento pra, sei lá, 300 pessoas, mais de 300 pessoas. Cara, esse um dia eu escolhi acordar, jogar meu tênis, gravar. Esse é o 3º episódio que eu tô gravando hoje, ainda vou gravar um 4º. Cara, então eu tô
criando algo para me desafiar, para me tirar da zona de conforto. E dói. Crescer dói. Isso acontece em todas as áreas. E aí você falou, é a mesma sensação que lá atrás. Será que é a mesma? Porque assim como lá atrás é um salto, assim como lá atrás vai causar um desconforto. Mas será que proporcionalmente não muda? Porque lá atrás você tinha que sacrificar sua pessoa física por uma coisa talvez, que podia dar ou não certo. Agora, você paga pelo valor da empresa, não mexe na parte física e é da parte do lucro que a empresa já tem. Me parece que apesar de você sair da zona de conforto, proporcionalmente é um salto menor. Faz sentido isso ou não? Sim, sim, faz sentido. E aí, antes de eu falar meu sim ou meu não, vamos lá. Eita. Vamos deixar o pessoal aí curioso também pra ver se eu vou falar o sim ou não. Assiste aí mais um pouquinho. Comenta aí no YouTube se você acha que ela vai dizer sim ou se acha que ela vai dizer não. Deixa comentado aí e depois você volta pra dizer se acertou ou errou. Aí eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Mais de 200 episódios, eu nunca fiz isso, tá? É inédito. Uma venda ao vivo? Mas Vamos lá. isso sim tá acontecendo e eu sim fiz uma oferta e sim eu espero um sim ou um não até o final desse episódio. E sim, não tinha nada combinado. Nada. Então eu tô aqui matando a minha própria objeção antes de dar a resposta a ele nesse momento. Porque a minha resposta pra ele até hoje é não. A última vez que eu perguntei foi não. Sim. Então, aí eu vou trazer outro contexto. Por exemplo, continuando a nossa conversa. Eu fui no café, na sua casa. Vamos trazer esse assunto aqui também. agora. Nossa. Fui no café na sua casa e pra mim, assim, eu vou te falar que não só, eu paguei pra ir, tá, gente? É um café pago. Eu falo assim, é um investimento. E pra mim, ir naquele café, por mais que ele fosse Fala pago... porque a galera fica doida. Pode falar quanto que você pagou, pode falar. 10k no café. Pagar 10 mil pra ter uma tarde ali na casa do Vitor. Na casa dele individual mesmo. ou em grupo? Em grupo. Não é individual. Em grupo. Tem em gente grupo. que... Os haters piram. Nessa hora, os haters piram. É. E quem parece estar mais feliz? Eu que ganhei 10 mil pra tomar o café ou ela que pagou? Fala pra eles aí! Com certeza eu que paguei. Eu gostei muito também. Só que o que as pessoas precisam entender é que quando a venda acontece da forma certa, a pessoa que paga tem que ficar mais feliz do que a pessoa que vendeu. Ou tem algo de muito errado. Faz sentido? Sim. E o que acontece? Mesmo pagando o café, eu sei que eu desbloqueei algo que me travava. E eu sei que não está 100% desbloqueado. Mas, por exemplo, hoje, para estar na mesa do nosso almoço hoje, eu me senti mais confortável. E eu sei que a cada destrave que eu vou passando, eu vou me sentir mais confortável. Que é o quê? Eu tenho muito essa pergunta em mim. Quem sou eu para estar ali? Então, quando você fez a oferta, na minha cabeça já foi. Quem é você para ir na casa do Vitor? Na sua casa. O Vitor abriu a casa dele, Nath estava lá. Isabelinha estava lá. Então, assim, o que me vinha na cabeça era isso. Não era nem pelo valor pago. É quem era você para estar ali. Naquele lugar. Chegar até você. Porque a minha crença de alguém estar muito acima de mim, e eu acho que isso vem de quando a gente trabalhava, né, CLT, e a gente não pode chegar perto do chefe, tem aquilo, né? Uma hierarquia, né? Que eu não posso chegar lá, que eu não posso conversar com a pessoa acima de mim, que o dono da empresa, eu não posso chegar e conversar nele. Caramba. Então, isso é muito forte em mim. Então, eu poder ir na sua casa, você não precisava falar muito, nada ali. Eu lembro que você ficava perguntando se a sacada pagou, se não pagou. Cara, não importava aquilo pra mim. Você não precisava dizer nada. Só de estar ali, eu já estava destravando algo que pra mim é muito forte. Que é estar ao lado de pessoas que eu considero maiores do que eu, que estão acima do que eu falando aqui mesmo empresarialmente, como pessoa, enfim, porque na minha cabeça tem isso. Posso mexer no que você falou? Claro. Cara, tô acima de você ou tô algum tempo à frente de você? Cara, eu tô nessa há 12 anos, né? Um pouco mais. Você começou a ter 1 ano e pouco. Eu acho que esse acima ou abaixo tá tão fora de moda. Eu acredito sim que algumas pessoas estão mais na frente. Começaram antes, né? E outras pessoas ainda não chegaram lá, mas se a gente colocar como uma linha reta, né? Tipo, me parece que ela é mais educativa, né? Mais lúdica do que acima ou abaixo. Faz sentido? Sim, total. Isso é coisa, eu sei que da minha cabeça, porque cada um tem suas crenças ali que te bloqueiam, né? Então, por exemplo, para mim, só de ter ido lá, hoje eu já me sinto confortáveis em lugares que eu não estaria. Por exemplo, no primeiro... Há 2 anos. 2 anos numa estria que eu fui, o Rafa, que é meu cliente, ele me chamou pra gente jantar. E aí ele falou quem ia. Eu dei uma desculpa pro Rafa
Pra mim, Uau, não, eu não fui. Depois que eu contei isso pra ele. cara, que Depois isso. eu falei, Rafa, eu não vou poder Você ir. ficou com vergonha? Eu não me senti Pertencente? suficiente pra estar naquela mesa de Uau, pessoas que pra Marília. mim estavam. Hoje, pra mim, estar ali, por exemplo, naquele almoço, que eu sei que são de pessoas que estão apenas à frente de mim, igual você Isso, disse, começaram antes. eu me senti mais confortável. Eu ainda tenho essa crença, mas ela tá cada vez mais afastada de mim. É porque a sua percepção de quem você é, ela vai mudando também. Quem você é vai mudando Sim. também. E como o mundo aceita quem você é também. Porque, cara, isso é muito interessante que você tá falando, Marília. Isso é muito interessante, cara. Eu tenho uma amiga da faculdade e eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim. E, cara, uma vez ela falou uma coisa. Cara, na época da faculdade eu trabalhava no jornal, né? Então eu trabalhava de madrugada. Às vezes eu chegava sujo de jornal. Então eu usava uma camisa da bateria da faculdade, né? Que é a bateria rabugenta da FND, da FRJ, lá do Rio de Janeiro. E, cara, ela tinha um furo, minha camisa tinha um furo, entendeu? E aí, uma amiga minha, vendo esse sucesso, esse tal do vencer na vida, né? Saindo na mídia, faturando milhões. E ela falou com carinho, tá? Ela falou com uma intenção boa. Ela falou, Damásio, não adianta. Pra mim, você sempre vai ser o Damásio com a camisa furada da rabugenta. E o que ela quis dizer é quase uma declaração de amor, de carinho, sacou? Cara, eu gosto muito dela, do marido dela, do filho dela, muito mesmo. E o que ela estava dizendo é, não é esse Damásio da internet que eu gosto daquele, sabe? Tipo, pra mim você é aquele. E ela tá certa ou ela tá errada? Ela tá certa. Eu sigo sendo aquele mesmo cara, sacou? Só que o mundo me percebe diferente hoje. Sacou? Eu conto dessa história como muito tempo lá atrás, né? Só que eu lembro, se eu puder fechar o olho assim, eu consigo ser teletransportado para aquilo ali. Eu indo vender jornal no metrô, na estação de Botafogo, cara, o que mais me incomodava não era quem rejeitava ou quem não comprava o jornal. Era quem eu oferecia, antes de oferecer o jornal, eu falava, bom dia, senhor. E aí o cara não respondia o bom dia. Tipo, tá tudo bem não comprar o jornal, cara. Mas não falar bom dia é sacanagem, né? E aí eu falava, bom dia, senhor. Aí a pessoa não respondia, eu, bom dia, senhor. E eu ia andando junto com a pessoa, até quase a escada rolante ali. Bom dia, senhor. Tipo, não vai dar bom dia mesmo, não? E eu já sei que era meio esquisita aquela minha postura, né? E aí eu penso, o cara acordou cedo, tá mal-humorado. Ei, eu acordei mais cedo ainda pra pegar o jornal pra vender e eu tô de boa, né? Então vamos ficar de boa. E assim, por que eu tô falando isso? Quando ela fala, cara, Damásio, pra mim você é aquele cara lá da camisa furada. O que eu entendo, cara? Ela tá certa, eu sou mesmo. E aquela forma de ser, de forma continuada, me trouxe até aqui. O que mudou de lá pra cá? Não é quem eu sou mesmo o Vitor mesmo. Só que o mundo passou a me respeitar, ou me aceitar, ou me ver de uma forma diferente. Sacou? Quanto que é o seu ticket? O seu ticket é uma misturinha do quanto que você acredita em você e o quanto o mercado acredita em você. Tem gente que o mercado acredita muito em você, mas você não acredita tanto assim. Então você cobra baratinho. Tem gente que acredita muito em si mesmo e aí bota um ticket, só que ninguém paga. Quer dizer que o mercado não acreditou ainda. Quer dizer que você não vale? Às vezes você vale, só que o mercado não acreditou ainda. Então talvez você tenha que falar um pouco na língua do mercado para ele entender. Sacou? Só que o mercado nunca vai achar que eu tô valendo aquilo se eu primeiro não achar que tô valendo aquilo. Exato. Se você não valorizar, o mercado não vai valorizar. É. E aí, vindo desse café, então, primeiro, que me desbloqueou isso. E isso eu não tinha te falado, porque realmente era algo que... Quando eu contei pro Rafa que eu não fui no jantar, porque eu não me senti Uau. naquela mesa, Uau. aí eu fiz sessão com o Rafa e tudo lá. Rafa terapeuta, tá, gente? Isso. Rafa Livramento, que inclusive tem VDcast com ele aqui. E no final, se você estiver assistindo no YouTube, eu vou botar o link para você clicar e assistir. Então, a gente conversou muito sobre isso. Então, a partir dali, eu comecei. E aí, eu na verdade, a partir daquele momento, eu identifiquei aquilo. Que eu tenho essa trava. E isso me impedia de me aproximar de pessoas com potencial que estão à frente de mim e que eu sei que vão me ajudar e me levar para um próximo nível. Então, tá ali na sua casa me desbloqueou isso mais e me deixa cada vez mais confortável. Talvez, por exemplo, eu estar no Master não é só um bloqueio financeiro. Uhum. É, por exemplo, estar junto com pessoas que estão à frente de mim e talvez eu não me sentir naquele lugar. E talvez você pode ter clientes que dizem não para você e às vezes falam que é por causa do dinheiro, porque talvez ela não se sente merecedora de estar naquele próximo nível. Então, é uma trava que inconscientemente eu tô trazendo aqui hoje. Que nem eu
nem penso que isso é o que acontece, mas lá dentro é o que acontece. Então, por exemplo, quando você me fala do grupo de 5 milhões, cara, eu quero estar lá, mas Não se vê ainda, eu não né? me vejo lá. Parece que eu sou muito pequena para aquilo. Só que hoje você almoçou, estávamos em 5 pessoas, né? Eu e 1, 2, eu não sei fazer conta, né? Era todo mundo do grupo acima de 5 milhões e você, porque você veio gravar aqui e ontem foi o encontro deles e tá. E aí, mas você se sentiu bem, né? Muito bem, Legal. muito bem. E aí é onde eu quero Porque trazer... o pessoal recebe bem também, né? Sim, E isso é uma coisa interessante. Esse sentimento de rejeição, ou não pertencimento, ou não se sentir bom o bastante, ele é mais interno do que externo. Porque normalmente o mundo fora abraça e agrega e acolhe, né? Mas normalmente as travas estão na gente mesmo, né? Sim, é total na gente. E aí, esse entra no meu segundo ponto de análise, né? Então, por exemplo, de estar ali na mesa, que são as pessoas que estão do outro lado. Elas são pessoas como a gente, Vitor. Então, é isso que você disse. Elas só estão na minha frente, mas são pessoas comuns como eu. E o seu grupo, por exemplo, para mim, muita gente até me pergunta, Marília, o que você está fazendo lá se você não é do digital? Né? Eu nem uso o meu Instagram, não sou do digital. E aí... Mas você serve quem é do digital, eu sirvo, né? quem é do digital. Então, é claro que ali dentro do seu grupo eu encontro os melhores clientes, que eu falo com certeza os melhores clientes que eu encontro ali dentro, porque eu já trago eu já elimino aquela galerinha que quer fazer dinheiro rápido e fácil do digital, porque eu não Porque quero essas existe essa pessoas galera comigo. do milagre, né? Tem. Exatamente. Então, eu não quero essas pessoas, mas mais do que isso, por exemplo, eu tenho você como meu mentor, não é o meu mentor do meu negócio, de processos, de como que eu faço muita coisa no meu negócio. Não é, porque essa não é a sua especialidade e eu não vou te trazer umas questões que não é a sua especialidade também. Só que, para mim, você é o meu mentor de mentalidade. Uma coisa que você fala muda o meu jogo. Sabe? Eu não tô ali em todas as reuniões. Não tô, você não vai me ver. Porque eu tô fazendo coisas no meu negócio. Mas uma que eu entro, ou uma conversa que a gente tem, se eu pego aquilo, e mesmo que talvez eu não aplique na hora, mas que fica na minha cabeça, trazendo aqui para me poder aplicar, já muda meu negócio. Então, eu vou continuar com você. Eu vou estar ali, primeiro, porque dá ROI, com certeza, tanto financeiramente, mas como pessoalmente, como empresária também. Porque para mim é isso, pensar como empresária. No negócio, eu falo que meu negócio é um negócio de longo prazo, de aposentadoria, de vida. Não é um negócio de ganhar dinheiro rápido. Muito bom. Tá? E o segundo ponto é as pessoas que estão no seu grupo. Então, sim, eu fiz amizades ali dentro, os meus clientes são os meus amigos, e eu vejo isso até como assim, cara, muita gratidão, porque eu tenho clientes amigos e pessoas do bem. Eu estou trazendo agora no Maestria um outro cliente meu que não é desse grupo, que eu falei para ele, cara, você precisa estar nesse grupo. E ele está vindo para ter acesso a esse grupo. Então, hoje, por exemplo, no almoço, eu sei que ali dentro, eu conversando com o Renan, que eu nunca tinha conversado, então eu tive acesso a pessoas que é a mesma coisa que você. Essa pessoa, se ela fala uma coisa para mim, já valeu. E não só financeiramente, também financeiramente. Mas são pessoas que estão dispostas a contribuir, são pessoas do bem. Então, por esse motivo também de ter pessoas que eu vou ter acesso, que eu não teria, e a gente paga por acesso, tá, Vitor? Tudo a gente paga um preço na vida, eu falo. Por exemplo, eu não pago o preço de estar no Instagram captando cliente, porque não é o que eu quero nesse momento. Um dia eu posso estar? Posso. Não é o preço que eu quero pagar hoje de ir para o Instagram e fazer tudo que eu preciso, que eu sei que eu preciso fazer se eu for por esse caminho. Mas eu paguei o preço o quê? Primeiro de entrar na sua mentoria. Financeiramente, eu paguei um preço por isso. Eu pago o preço de continuar indo nos eventos, que para mim, como que eu te falo? É um ambiente que eu quero estar, mas é um ambiente que eu sei que eu vou crescer ali dentro. Então, a gente, de alguma forma ou de outra, seja com tempo, seja ali numa rede social que talvez, por exemplo, eu vou captar o cliente ali, talvez eu não tenha custo nenhum. Financeiramente eu não tive, mas eu paguei o preço de alguma coisa que eu estou fazendo. Então, para a gente ter acesso a essas pessoas que estão à nossa frente, para mim a melhor forma de fazer isso é pagando. E eu falo que é até generoso, sabe? Porque a pessoa que está lá na frente do outro lado, ela não precisaria te passar nada. Ela não precisaria, nem pagando, te ensinar alguma coisa, certo? Você não tem obrigação de
atender ninguém, de explicar ninguém. As pessoas que estão no seu grupo, elas não têm obrigação nenhuma de compartilhar nada. Só que elas compartilham. Elas têm Sim. esse senso, entende? É da pessoa. Existem grupos que eu já participei, a gente já até começou a falar sobre isso, outros grupos que não são assim, que não têm essa energia que o seu grupo tem. Então, o que eu vejo hoje, aqui até nesse podcast falando de tudo isso? Para que eu possa ter acesso a essas outras pessoas que vão me levar ao onde elas estão hoje, eu preciso dar um passo e ir para esse grupo. Eu preciso ter acesso a essas pessoas, porque eu já estou num grupo que sim, eu vou continuar contribuindo com as pessoas para chegarem onde eu cheguei, mas que eu preciso ter acesso a outras pessoas que vão me levar para um próximo nível. Uhum. E aí aqui a gente entra na resposta, né? Tan, 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 tan. Tinha que botar aquela música, cara. E aí, você quer ir pro Master? Então vamos para o Master. Sim! Sim. Que massa. Tá Mesmo- feliz? Feliz. Feliz por falar sim. Não sei se é ao vivo, né? Se todas... E me pegou mesmo de surpresa. Deve estar vermelho e tudo, porque, gente, eu fico vermelha assim mesmo. Mas sim, vamos para o Master, dar esse passo. Não é mais um passo de fé, porque lá atrás foi, aqui não é um passo de fé. É um passo mesmo para que eu possa ir para um próximo nível. Que massa. Marília, feliz, dá vontade de te dar um abraço aí por esse momento e te reconhecer por isso, mas, cara, quanto custa o Master? Fala pra ele. 120. 120 mil. Então eu acabei de fechar uma venda de 120 mil ao vivo. vivo. Ao vivo não, porque, enfim, isso aqui é gravado, né? Não é uma transmissão ao vivo, mas isso tá acontecendo aqui agora, né? Sim. Tem um horário, né? Isso tá acontecendo nesse momento. E, de novo, gente, não foi organizado ou conversado ou Eu não estava aqui para dar o sim. scriptado. Talvez não saiu de casa com essa vontade, né? Não desenhou isso. E nem eu. Mas acredito que eu posso usar esse momento como uma lição de vendas, né? Sim. Da última vez que a gente se falou, eu te ofereci também. E qual que foi a resposta? Agora não. Agora não. Só que quando você falou esse agora não, mudou alguma coisa? Pra mim, pra você? Não, nossa Cara, vida continuou. Isso. As pessoas, elas acreditam que cada vez que elas tomam um não ou sentem uma rejeição, isso tira delas, isso atrapalha a energia delas ou afeta. E existem 3 níveis de rejeição. O primeiro nível de rejeição é quando eu tento te vender uma coisa. Você quer, Marília, essa caneca? Se você falar não, eu sinto que você me rejeitou. Cara, ela não gostou de mim, foi o meu tom de voz, é o meu corte de cabelo, ou a minha falta de cabelo, é a cor da minha pele, é a forma, sei lá, sou eu, ela não gostou de mim. Se eu tenho essa crença de que quando você diz não, você está me rejeitando pessoalmente, a chance de eu vencer em vendas é muito pequena. Por outro lado, se eu continuo amadurecendo, evoluindo, me entendendo, me curando também, e aí terapia tem seu papel, né? Eu entendo que eu tô de boas comigo mesmo. E aí eu entendo que se eu te ofereço algo e você diz não, Marília, quer essa caneca? Fala não. 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 Ela não tá me rejeitando, ela tá rejeitando a caneca. Se eu consigo entender dessa forma, cara, é muito mais fácil eu vencer. Às vezes ela não gosta de caneca, às vezes ela prefere copo, ou às vezes ela não tá com sede, ou ela prefere uma outra coisa, uma xícara, ou ela já tem uma caneca, ou sei lá, não sei. Ela não quis a caneca, então ela rejeitou a caneca. E tá tudo certo, assim eu tenho mais energia para oferecer para outra pessoa e seguir sem me atrapalhar, porque ela não me rejeitou, ela rejeitou o meu produto. Só que tem um terceiro nível, que é quando eu tenho tanta confiança em mim, tanta confiança no meu produto ou no meu serviço, que aí quando eu ofereço a caneca, quer essa caneca, Marília? Não. Ela falou não de novo. E aí eu entendo que ela não tá dizendo não, nem pra mim, nem pra caneca, mas sim pro futuro dela com a caneca e comigo. E aí quando eu entendo que o cara tá dizendo não pra ele, cara, eu não me senti rejeitado. É como se ele estivesse rejeitando a visão de futuro dele. Sabe? Isso é tão poderoso, e entender dessa forma e acreditando tanto em você e quanto no seu produto, vira sua missão. Cara, oferecer de novo, com a mesma ou melhor energia. E não desanimado, mas tão bem quanto ou melhor. Porque é nessa busca de muitos nãos que você constrói os sims. Hoje eu consegui um sim de 120 mil reais e eu tô feliz com isso. Mas só tá tudo bem se você estiver mais feliz do que eu. Faz sentido? A caneca você não quer, mas o Master de 120 mil você quer? Sim, vamos para ele. Massa. Vamos Parabéns pra ele. então por isso. E isso é muito engraçado, né? Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que eu converso fazendo oferta Uhum. e é muito poderoso isso. Hoje eu não tenho... Eu não sou
especialista em vendas, eu sou aquela super introspectiva, não sou aquela de conversar. E olha para você ver, eu faço captação onde? Em eventos. E eu Uhum. sou aquela mais quietinha da mesa. Uhum. Então, não é um problema, vamos dizer, eu ser introspectiva. Eu faço da forma que fica bom para mim. Então, eu encontrei uma forma de vender. Uhum. E o importante é isso, você encontrar a sua forma de vender. E Uhum. não vender, Uhum. né? Então, talvez a forma que você faça... Não, eu não vou fazer exatamente igual. Adapta. Mas eu adapto. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que que eu converso, que naquele momento ela diz não para mim. Eu tenho uma cliente, a doutora Fabiola. Ela Uhum. veio para mim, a gente conversou, e ela disse não para mim naquele momento. Uhum. 6 meses depois ela me procurou. Uhum. Então, eu também eu vejo muito em você, que você deixa a pessoa estar confortável para No dizer o tempo sim. dela. Tem que ser no tempo dela, Você não não no meu tempo. você não pressiona de, ai, é só nesse momento, ai, Deus me livre. então, eu não faço isso nas minhas ofertas. Ou seja, eu não faço a oferta como você faz, mas eu pego pontos da forma como você faz e trago para cá. Uhum. Então, para mim, isso é poderoso. Não é que eu tenho que fazer exatamente igual a você. É entender como que você faz para que eu possa trazer para o que cabe a mim fazer. Pegar o que dessa forma de ser te serve, né? É. Nem que seja um convite para ser mais ousado, né? Você estava falando do café, né? Antes do café, qual que era o seu maior ticket? O meu maior ticket foi de 4K, mas a média é 3K. A média é Eu 3K. tinha vendido 1 a 4K. Sim. A média é 3. Só que aí você foi lá e pagou 10 mil no café. E aí você saiu de lá e fez uma oferta de quanto? Aí eu fiz uma oferta de 10. Pronto. Existe algo muito mágico nisso, né? E não foi por causa de nada que eu te ensinei ou nada que você aprendeu ali, mas sim por quem você se permite ser. Depois que a pessoa paga um valor, cara, ela começa a entender que pessoas pagam aquele valor. E se pessoas pagam aquele valor, alguém pode pagar aquele valor para você. Tem um monte de gente na internet querendo vender high ticket, mas o cara é mão de vaca e ele não paga high ticket. Ele não é high ticket. E aí ele tenta vender uma coisa que nem ele compraria. Se ele não acredita, como é que ele vai vender um negócio desse? Eu acredito de verdade que cada vez que eu faço uma compra, e cara, eu invisto mais de 1 milhão por ano em grupos de mentoria, mastermind, aqui no Brasil, fora do Brasil também, cara, isso me autoriza, isso me liberta, isso me permite fazer vendas de 120 mil com leveza sim, porque afinal eu pago muito mais do que isso para os meus mentores. Mas o cara que não paga, ele não recebe essa, cara, vou usar o termo que os canceladores vão adorar, unção. Essa permissão, esse poder fazer. Porque, afinal, o cara sabe que ele é barato, porque ele mesmo não paga. Então, como é que ele vai cobrar se nem ele acredita? Então, cara, vamos lá, vou falar do Vida de Mentor. Cara, eu tenho um programa que é o Vida de Mentor, custa 30 mil. O programa é meu. Se eu quisesse, eu poderia vender por 3 mil. Não poderia? Com certeza. E eu acho que talvez eu vendesse 10 vezes mais. Porque é mais Uhum. fácil vender um negócio de 3 mil do que um negócio de 30. Só que eu não acredito que eu teria os cases de sucesso que eu tenho. E se você quiser ver, entra lá, vidadementor.com.br/depoimentos. vidadementor.com.br/depoimentos. Você vai ver dezenas de depoimentos. Cara, por que eu cobro 30 mil? Porque o cara que compra esse programa, ele tá num momento que ele tá acreditando nele no máximo que ele já acreditou na vida, provavelmente. Então, se o cara não paga, ele tem o dinheiro para pagar, tá? O programa é pro cara, mesmo que ele esteja do zero no digital, mas ele não é um zero na vida. Ele já tem uma carreira, ele já deu certo em alguma coisa. É o advogado que mentora outros advogados, o médico que mentora outros médicos, o engenheiro que mentora outros engenheiros, o desenhista que mentora outros desenhistas, o cozinheiro que mentora outros cozinheiros. Deu para sacar? Esse cara, ele pode olhar esse valor, se ele tem capacidade financeira de pagar, mas ele não acredita tanto assim nele, ele não compra. E se ele compra, é porque ele tá acreditando tanto assim nele. Então já aconteceu tantas vezes, Marília, só da pessoa me pagar, ela não viu o programa, ela não abriu o programa, ela não aprendeu nada novo comigo, ela só pagou. Mas o ato de pagar destravou ela acreditar nela. Ela percebeu, nossa, eu acredito em mim, eu sou bom tanto que eu tô fazendo esse investimento. Ah, então deixa eu ligar de novo para aquele cara e oferecer o meu serviço. Faz sentido? Sim. Como é que foi sair daquele café e fazer a oferta? Então, sair daquele café e fazer a oferta, e eu quero falar sobre outro ponto depois, sobre isso de destravar pagando, tá? Para mim foi assim, eu coloquei você falou, cara, você tem que criar uma oferta de 10K. Uhum. O que eu fiz então? Eu desmembrei ali todos os meus serviços que eu entrego, e eu enxerguei que aquilo vale muito mais até do que os 10K que eu ofereço. Total. Muito mais, Vitor. O valor que eu entrego vale mais do que os 10K que eu Uhum. ofereço. Uhum. Então, para mim, ficou mais fácil, porque eu enxerguei o valor que aquilo tem. Uhum. Então, eu enxerguei o valor. Então, para mim, fazer a oferta foi muito mais simples, porque eu sabia que aquilo valia mais do que eu estava cobrando. Pronto. Então, é isso.
É isso. Então, o que eu quero trazer aqui agora, outro ponto, sobre esse destravar, né? Sobre acreditar e a pessoa te pagar, certo? Uhum. Quando a gente começou, vamos começar dessa história aí, né? De como eu comecei com você, né? Porque muita gente está nesse momento de, às vezes, nem saber o que vai fazer. E eu conversei com você ali, as pessoas não acreditam que é você que está conversando, né? Com elas ainda, né? Ainda tem essas pessoas que não acreditam, né? Ainda, cara. Tem hora que você manda até o áudio pra pessoa ver que é ela, que é você Não, mas mesmo, até o né? áudio não tá funcionando, porque Ah, eles estão achando que é as robô pessoas já, falam, né? ah, Porque já tem inteligência hoje, já artificial. tem. A pessoa fala, nossa, Vitor, sua inteligência artificial tá top. Eu, meu Deus, Ah, cara, sou eu mesmo. Na minha época não Já tô de existia nem saco cheio já inteligência, então era disso. você mesmo. É, Então, numa conversa que a gente teve, você me vendeu. Você vem no pra Instagram. mentoria. A gente estava no WhatsApp já. Porque eu já Tá, tinha acesso a você ali no WhatsApp. Porque eu já tinha acesso a outras coisas suas de outra forma. tá. Então, aí você me falou pra ir pra mentoria. E eu falei, Vitor, mas eu não tenho nenhum negócio. Pra que eu vou pra mentoria se eu não tenho um negócio? E aí você falou, então cria um. Ué, aí você usou aquela, ué, então cria um. E eu falei, mas Vitor, negócio de quê? O que você é boa? Foi 2 perguntas ali que você me fez. E é engraçado que essas perguntas que você me fez, o negócio que eu criei hoje, é algo que o meu marido vem falando assim na minha cabeça há tempo. Você tem que fazer isso, você tem que ir por Uau. esse caminho. Você estudou para isso, você sabe fazer isso. E ele mesmo fala, eu já te falava isso tantas vezes. Só que não adianta, às vezes, as pessoas próximas a gente tá falando, e não vai acontecer. Então veio você, uma pessoa de fora, me falou, e mesmo sem eu acreditar, você falou isso. Eu acredito em você. Então, de você falar, eu acredito em você, e eu sei que você fala isso muito para as pessoas, essa é uma frase que, cara, nos dá a coragem e a permissão de que acreditar na gente mesmo. Porque se tem alguém acreditando em mim, por que eu não vou acreditar em mim? Então, eu entrei para sua mentoria, vamos dizer, do zero mesmo. Eu prestava serviço, é claro que eu trabalhava ali, tinha minha remuneração, mas eu não tinha um negócio. E eu não tinha a visão de que eu poderia ter um negócio. Uhum. Então, eu entrei na sua mentoria do zero. Sem nem saber o que eu ia fazer e tudo. E nessa conversa, falei, o que eu sou boa para fazer? E ali dentro do grupo, hoje, você sabe que eu tenho clientes lá dentro, que vem clientes lá de dentro, só que o primeiro veio sem eu nem pensar que viria de lá, que foi o Cauã. Tá aí até hoje com a gente Sim. também. Foi como? Ali nas conversas, ele perguntou, ô Vitor, mas eu ainda não sei como... E ele também estava no grupo abaixo de 500k na época. Uhum. E ele falou, não sei o que eu preciso fazer, falando financeiramente mesmo, tá? Um planejamento financeiro para bater os 500k. E eu respondi para ele, Cauã, eu posso te ajudar com isso. Você quer que eu faça um planejamento com você? Para você ver aqui, falando assim, racionalmente, quantas mentorias eu preciso vender? Fazer um plano mesmo. Cara, eu preciso vender. Então, se eu vender X mentorias por mês, eu chego nesses 500k. Então, você tem uma visão, um plano traçado. E a gente fez esse plano para ele para chegar em dezembro, nos 500k, e ele chegou em agosto. Uau. Por quê? Porque ele viu que era mais simples do que ele pensava. Então, ali... E aí eu fiz a oferta para ele, do meu serviço. Então, não foi uma coisa que eu entrei, por exemplo, nossa, vou entrar no grupo do Vitor porque eu vou captar lá dentro. Não foi. E o seu grupo tem muito disso. As pessoas que entram dessa forma não continuam. Uhum. Elas são meio que expelidas automaticamente, porque elas só têm essa intenção. As pessoas que têm a intenção de ajudar, elas continuam. Cara, você falou uma coisa tão legal, Marília. Porque assim, lá não tem uma regra de que não pode vender no grupo. Pelo contrário, eu fomento negócios entre os membros. No Mastermind, cara, tem gente que fez negócio de verdade com os outros, faturaram milhões juntos. Isso é lindo. Então, tem grupos de mentores fracos que não deixam as pessoas fazerem negócio, ou tentam boicotar coisas, negócios esquisitos. Eu acho que entre adultos, cara, elogio de adulto é com a carteira. E se alguém gosta do que o outro tá fazendo e faz sentido, pode servir, deve mais ir lá e comprar. Pelo menos é como eu faço. Quando admiro o trabalho de alguém, eu vou e pago e aprendo mais e tô mais junto. E, cara, eu vejo dessa forma, né? Só que existe a forma certa e a forma errada de fazer isso, né? Você, quer ver? Quantos % dos seus clientes vieram lá da mentoria? Olha, mais de 60% hoje. Mais da metade. Mais da metade. vieram E eu de tô lá. super de boa com isso. Você já me pagou a comissão sobre Não. isso? Zero. Então, eu fico super de boa e do fundo do meu coração. Desde que as pessoas que contrataram você estejam felizes. E elas estão. Porque eu falo com elas, eu sei o que acontece no meu grupo. Então, cara, eu quero mais é que você faça mais negócio e mais gente feche com você. Porque essas pessoas
tem as finanças mais saudáveis, mais chances, inclusive, de renovar comigo. Se você ajuda o meu cliente a vencer, cara, você está ajudando a minha missão. Faz sentido? Mas eu tenho essa visão de abundância. Eu entendo que nem todo mundo tem essa visão. Mas qual é a forma de fazer isso? Não é porque é legal o seu trabalho e porque a galera está contratando que é bom, que você pode chegar lá e mandar mensagem para cada um, fazendo um Sim, expansão. jamais. Já tem BPO financeiro? Me contrate. E Aham, você nunca fez isso. nunca fiz. Qual é a forma certa de fazer isso? Ao invés de você vender para alguém, deixa que a pessoa compre de você. Uhum. Se uma pessoa pede um socorro, pede ajuda e algo que você pode fazer, cara, contribua legitimamente. Ofereça algo de verdade, de coração aberto. A pessoa fala, não, sem intenção de vender. Lá no Mastermind teve encontro, né, ontem. Aí o cara falou assim, cara, eu posso te ajudar nisso. Eu vou fazer uma call. Cara, sem intenção nenhuma de te vender. Aí eu interrompi e falei, com alguma, né? Com alguma intenção de vender? Aí o cara, não, sem intenção nenhuma de vender, para ajudar mesmo. Eu falei, com alguma. Você tem alguma intenção de vender? Aí, na terceira vez, ele, tá, com alguma intenção de vender, mas querendo ajudar. Aí eu, esse é o espaço, esse é o lugar, esse é o lugar. É sim com intenção de vender, só que com a primeira intenção de ajudar. E se ajuda a levar uma venda, cara, isso é lindo. Eu talvez seja muito romântico, mas é assim que eu vejo, cara. Exatamente. Por exemplo, quando eu fiz aquele planejamento pro Cauã, se ele dissesse um sim ou não ali pra mim no final, ok, Você eu fez a ajudei sua ele, parte, eu você mostrei pra entregou. ele, e é sobre aquilo. Ele ia sair dali com o que ele precisava. Ele não isso, precisava cara, me dizer isso, sim. É isso. E aí depois, espontaneamente, começou-se a vir clientes o quê? Me procurar. E eu Uhum. sempre ajudava. E eu não tô falando aqui que as pessoas têm que entre na mentoria do Vitor porque você vai ter clientes. Não é sobre isso. Até porque tem gente que tem negócios que não são conexos, que não tem Não, e não é sinergia, sobre isso, Vitor, porque eu não entrei na sua mentoria para ter clientes. Uhum. Eu entrei lá e eu peguei algo. Eu entrei e eu tive algo que nem eu sabia que eu teria. Então, não é que você vai entrar lá e ter clientes, é que você vai entrar e você pode descobrir coisas que nem você sabe que vai descobrir. É sobre isso. E cada um vai ter o seu processo. Não vai ser igual ao meu, mas eu tenho certeza que quem entra desbloqueia e descobre coisas que nem ela não entrou por esse motivo. Uhum. Entende? Então é que você não vai ter só o resultado que você busca, você vai ter algo além do que você busca que você nem é capaz de conceber naquele momento ainda. Uhum. Então é sobre isso. E aí, dando continuidade nessa jornada, então dali eu fui crescendo, enfim, fui tendo outros clientes, fui pegando as formas de captar clientes e tudo ali. Continuei sempre indo nos eventos. E em uma das mentorias, eu queria muito mudar de grupo, igual todo mundo quer. Então, por isso que essas plaquinhas é importante, porque a gente quer mudar de grupo. Aqui só tem 3, né? 100, 1 e 10, mas a gente tem a de 100, a de 500, a de 1, a de 5, a de 10 e a de 100. Amanhã a gente vai entregar a de 100. Olha. Então, assim, a plaquinha motiva, né? Motiva. Então, o que me fez mudar de grupo? Foi, de novo, uma simples sacada que você falou. Então, em uma das calls, nem foi para mim a resposta. Não foi, porque eu sou muito mais observadora quando eu entro do que eu pergunto mesmo. Alguém te perguntou qual que era a diferença das pessoas que estavam abaixo do grupo de 500 e acima de 500. Uhum. E eu lembro que você mencionou 3 coisas, que eu não sei quais que eram as 3, tá? Por quê? Eu prestei atenção em uma e eu executei uma. Então, não é sobre tudo também. Eu não tenho que pegar tudo que você fala na mentoria e aplicar. Não dá, eu não dou conta. Não é sobre isso. Então, eu ouvi uma coisa que, para mim, naquele momento fazia sentido e eu apliquei. E o que era essa coisa? É que quem está acima de 500k tem equipe. Ninguém está trabalhando sozinho quem está acima de 500k. Tem um ou outro, né? É um ou outro. Ser mais Você falou isso no dia também. Cara, o que eu falei é o seguinte. Se a gente pega o grupo de 0 a 500 e o grupo acima de 500, cara, no 0 a 500 tem muito eu presa. E um ou outro que começou a estruturar com 3 colaboradores e tal. Quando a gente vê o grupo de 500 a 1 milhão, a maioria já tem 2, 3 colaboradores pelo menos. E tem alguns pontos fora da curva que ainda são eu presa. Porque dá para fazer um negócio de mentoria, faturar 1 milhão sem nenhum colaborador. Certeza. O cara faz 10 vendas de 100 mil, eu fiz uma hoje, né? Uhum. O cara fizer 10, não precisa de time para isso, fez 1 milhão. Mas não é o mais comum, né? O mais comum é que o cara tenha algum time. Então, uma diferença gritante, uma das diferenças gritantes do grupo de 0 a 500, de 500 a 1, é time. E aí você olhou isso e falou, vou começar com time. Como é que foi isso? Por quê? Porque eu queria mudar de grupo. Eu já sabia que eu queria. E eu tenho essa visão muito de lá na frente, tá? O que eu quero lá na frente? Por exemplo, esse passo que eu tô dando hoje de ir pro Master é porque o que eu quero lá na frente, não é o que eu quero hoje.
Então, o que que eu fiz? Eu tinha, eu acho que 2 ou 3 clientes já que eu atendia ali, e aí eu peguei aquele valor que eu já atendia e eu pensei: "Eu vou contratar a primeira". Então, o que eu recebia de um cliente, eu já passei para outra pessoa, para a pessoa da minha equipe. Ela começou a trabalhar ali, não era o período integral, então, por exemplo, eu não comecei dando um passo maior do que eu poderia. Você Eu sempre ti foi bem conservadora nisso, né? Dando Sim, passo, mas muito, nunca um passo maior do que a muito. perna, né? Acho É, boa a eu postura. acho que eu nunca tinha pensado em empreender e ser dona do meu negócio, porque eu tenho muito medo do risco, Uhum. sabe? Muito medo. Eu sou muito conservadora. Só que no modelo de negócio que eu criei, eu consigo hoje enxergar que eu criei um modelo que me dá uma paz, de que eu tenho recorrência, enfim, um modelo de negócio que eu criei. Então, por exemplo, quando eu fui contratar o time, eu já tinha um cliente que poderia pagar o salário dessa pessoa. E nem era o salário todo, e eu não contratei ela em tempo integral. Eu contratei ela meio período, que era o que eu precisava, até eu trazer ela integral para mim. Aí começou a vir mais cliente, eu fiz a proposta dela vir mais em tempo integral. E ela tá comigo até hoje. Então, eu enxergando aquilo que, cara, se eu quero ir para o outro grupo, e principalmente eu que sou prestadora de serviço, eu preciso ter time, porque eu não vou dar conta de atender todos os meus clientes aqui e ficar fazendo operacional o tempo todo. Então, para mim, foi aquela sacada que me fez virar o jogo de sair do grupo de até 500 para passar no grupo de 500 mais. No primeiro ano, a gente fez 260 mais ou menos de faturamento, mais de 200 ali. E no segundo, a gente fez mais de 500K. Então, a gente bateu aquela marca, eu já estava com 3 pessoas no meu time, batendo a marca dos 500K. Uhum. Então, para mim, foi essa sacada que mudou de um para o outro, tá? E é uma coisa que você fala, então é sobre isso. Sobre isso. E aí, então, quando eu comecei, então vamos lá, eu fazia 10K por mês, né? Até mesmo quando eu comecei, porque eu já tinha o meu salário, aí o meu salário deixou de ser o meu salário, Uhum. começou a ser faturamento da empresa, e Uhum. isso é muito engraçado, sabe, Vitor? Porque Fala muitas vezes disso, acho que é importante. e como a maioria do digital não. A gente não nasce empresário e a gente. Até mesmo quando a gente forma, a gente não aprende isso em faculdade nenhuma, por mais que a gente forme. Então, eu antes tinha o meu salário, que eu recebia era para mim. Quando a partir do momento eu passei a ter equipe e me ver como empresária, o meu salário virou o quê? O faturamento da empresa, não era o meu salário mais. Uma coisa é o seu faturamento, quanto a minha empresa está fazendo, outra coisa é o seu lucro, que é quanto sobra da empresa, e outra coisa é o meu salário. É quanto eu recebo pessoa física para viver. E outra coisa ainda diferente é a distribuição de lucro, que é quanto o meu negócio me paga Uhum. para que eu continue investindo nele. Uhum. Então, são 4 coisas E em totalmente você, diferentes. nele e em você Dele também. e em mim, exatamente. Então, o meu salário é para me sobreviver, é para me... E não sobreviver só pagar contas, tá, gente? É ter a qualidade de vida que eu quero. A distribuição de lucro vai ser além, é pelo risco que eu estou colocando no meu negócio. Porque o negócio é de risco. Então, do mesmo jeito que você investe em ações e tem uma distribuição de lucro, o seu negócio também é assim e ele deve te voltar mais do que o seu salário. Porque é onde você está investindo. E aí o meu salário passou a ser o meu faturamento, eu dei um passo menor no meu salário, para quê? Para que a empresa crescesse, para que eu pudesse ter equipe, já pensando lá na frente. Então, eu não entrei querendo dinheiro rápido, nunca tive essa mentalidade. E aí, ali, no segundo ano, a gente passou a fazer os 500K. E aí eu me perguntei, e agora para ir para 1 milhão, né? E eu lembro que eu fiz essa pergunta diretamente para você. O que as pessoas acima de 1 milhão fazem? Quem é a pessoa que eu tenho que ser? Não é nem a conta que eu tenho que fazer, é quem é a pessoa que eu tenho que ser, porque aquela pessoa que eu tive que ser, que era uma pessoa líder, por exemplo, da sua empresa, que eu passei a ser líder, né? Eu tinha que ter uma equipe, uma empresária, então eu deixei de ser autônoma para ser uma empresária, onde eu tinha uma empresa de fato com funcionários. Então, quem eu tenho que ser agora? E aí você trouxe outros pontos de pessoas que faturam 1 milhão. E uma delas que eu lembro que eu apliquei você tem que ser consistente naquilo que você faz bem. Total. Você não tem que ficar procurando nada novo. Você falou isso, você não tem que ficar procurando uma modinha nova que está agora, ficar enchendo a sua esteira de produtos desnecessários. Você tem que fazer o que você faz bem feito que está funcionando. E manter a consistência nisso. Então, são 3 anos mantendo a consistência o quê? Como que eu faço para ser vista? Estando nos eventos. As pessoas lembram de mim. Então, todo evento, com certeza, eu vou estar lá. Eu sei que isso me fez chegar até aqui.
Uhum. O que mais que eu continuei fazendo? O serviço, é claro que é o mesmo serviço, mas eu aprimorei muito a entrega até agora. Uhum. E o terceiro ponto que é o quê? Gerar valor para o meu cliente. O que me trouxe aqui foi gerar valor para o meu cliente. Então, eu sempre penso, como que eu posso gerar mais valor para o meu cliente? Então, eu passei o quê? A não ficar procurando, será que eu tenho que colocar mais um produto? Será que eu tenho que mudar a forma que eu entrego? Não, vou continuar fazendo a mesma coisa até chegar no 1 milhão, porque é isso que faz as pessoas chegarem no 1 milhão. Então, foi esse direcionamento que eu recebi de você e que eu vejo que me fez hoje receber a plaquinha de 1 milhão. Amanhã receber. Amanhã eu entrego essa plaquinha. Vai Amanhã ser entrega a massa. plaquinha no palco. Uau. Então, vamos dizer, foi essa a jornada que me fez chegar até aqui, sabe, Vitor? E principalmente eu vejo isso, sabe? De gerar valor para os meus clientes. E aí, se você quiser, a gente pode falar sobre isso, como que eu gero valor Eu para acho meus isso muito clientes massa. também. Eu acho isso muito massa. E falar disso também de criação de novo produto, porque você já atendia alguns clientes num formato, e aí você agregou um outro serviço ali, você conseguiu aumentar o ticket. Eu acho que isso é bacana falar. Sim. Aí eu fiz muito bem, cheguei no meu primeiro 1 milhão praticamente com o meu serviço BPO, pessoa jurídica. Eu nem chamo muito de BPO porque vai muito além do operacional. Por exemplo, as calls que eu faço com eles, eu falo que assim, cara, não é, eu fico 10 minutos falando de planilha e mostrando número. O restante não é sobre isso. Então, tem uma pessoa, eu entendo que tem uma pessoa do outro lado, que você me ensinou muito isso, é se importar com a pessoa que está do outro lado. Então, a gente não fala só sobre a planilha e sobre os números dele, a gente fala muito mais do que isso. Então, isso foi algo, por exemplo, que você faz muito bem e que eu trouxe para mim. Então, você gera esse valor na gente, o seu valor acaba passando para a gente. Então, assim, eu fui e fiz isso muito bem feito. Então, depois, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a implementar outros serviços. Igual você fala, primeiro você faz esse aqui muito bem feito. Antes de você ter um ticket menor, você tem que ter um ticket maior, que é o que você fala da mentoria. Então, foca em vender a mentoria. Depois, você foca no outro. Então, eu já estava muito bem no PJ e eu entendi que o meu cliente, para ele estar bem na PJ, ele também precisa estar bem no CPF dele. Total. Então, eu enxerguei ali uma possibilidade de quê? De ajudar o meu cliente na pessoa física. E eu passei a colocar o produto, que é a assessoria financeira de pessoa física também. Então, eu acoplei esse serviço agora. Então, mas eu não foquei em ter várias coisas ao mesmo tempo. Eu fiz muito bem o que eu faço e agora eu estou aumentando a carteira de produtos e o quê? Vendendo para o mesmo cliente, trazendo outras pessoas na pessoa física que tem muito desafio. E aí depois eu trago ela para PJ também. Ou não, pode ser um ou outro também, não precisa ser os dois. Então, eu estou nesse momento de quê? Como que eu estou saindo agora do 1 milhão? Porque, então, eu fazia 10K mês. E você tem até uma aula disso, né? Para você que não faz 10K mês. Então, assiste a aula para quem não faz 10K mês. Então, eu cheguei no 100K mês. Então, eu fiz aí um pulo de 10 vezes em 3 anos que eu tô com você. E o meu próximo salto é de 1 milhão mês, que é o quê? 10 vezes. Então, agora eu tô trilhando esse caminho de ser uma pessoa que faz 1 milhão mês, que é muito diferente dessa que tá hoje, que já tá fazendo aí 120 mês. Então, eu sei que para que eu seja uma pessoa que faça 1 milhão mês, tanto eu como o meu negócio, eu não vou fazer 1 milhão mês com o negócio que eu tenho hoje, da forma que ele é hoje. Precisa se transformar. Precisa se transformar. Eu não faço o meu negócio hoje da forma que eu fazia há 3 anos atrás. Então, por exemplo, esse ano eu estou investindo muito em tecnologia, falando de processos ali. Então, eu sei que isso vai me alavancar para que eu possa entregar, escalar o serviço, porque serviço ele é difícil de ser escalável. Mas também tem outras coisas que eu preciso fazer. E hoje, por exemplo, é ser uma pessoa que está em mesas maiores. Então, para mim conseguir 1 milhão mês, eu preciso ser aquela pessoa que se permite estar em mesas maiores. Porque se eu não me permitir, como que eu vou chegar até lá? Total. Que maravilhoso. E nessas escolhas e decisões e viradas de chave, a gente vai crescendo. E, Marília, você tá com uma visão muito boa, cara, do seu momento. E eu cheguei no 1 milhão mês, né? Na altura que a gente tá gravando esse episódio, são 54 meses, ou 55, sei lá, consecutivos, fazendo 7 dígitos por mês todos os meses. E a forma que eu me sinto é igual à forma que você se sente, buscando o meu próximo salto. Eu brinco que a galera do Mastermind, né, acima de 5 milhões, a galera de 1 a 5, a galera de 500 a 1, a galera de 0 a 500, tá todo mundo bem parecido. Fazendo o seu melhor
para achar o próximo passo, sem saber qual é o próximo passo, porque se soubesse já teria feito, né? Então, Exatamente. tem um monte de mentor aí no mercado que finge que tá encontrado ou que sabe. Cara, se soubesse já tava no outro nível, né? Eu, ao contrário, sou transparente dizendo que eu não sei. Se eu soubesse o que eu tinha que fazer para estar nos 8 dígitos mês, ao invés de 7 dígitos mês, eu estaria fazendo, né? Então, esse estado, eu não sei se ele muda em algum momento, mas a gente vai se acostumando com esse estado, né? Com o que a gente sabe, com o que a gente não sabe. E Uhum. aí, nesse espaço, ir crescendo e se tornando uma melhor pessoa. E fica muito forte para mim isso que você falou. De nada adianta a empresa é incrível se o cara não tá feliz ou bem com ele mesmo, né? Sim, exatamente. Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Pra gente querer empreender, é sobre isso, Vitor. Tem que estar bem com você para você estar bem com o seu negócio. Eu Sobre isso. acredito nisso. E Marília, onde que as pessoas podem encontrar você, saber mais sobre você e contratar você? Ah, elas podem procurar pelo meu Instagram. Gente, eu não sou do Instagram, de estar ali fazendo post ou fazendo stories. Então, me chamem no direct mesmo, tá? Vou estar ali Qual respondendo. que é o Marília arroba? Couto. Marília Tá. Couto. Então, vou estar ali para poder te ajudar. E aí, até falar um pouquinho de como que eu posso ajudar essas pessoas. Posso? Uhum, por favor. Então, vamos lá. Eu quero falar, assim, alguns pontos que eu vejo que, até para trazer aqui, vamos dizer, algum conteúdo para você, empresário, e já sair aplicando. O que eu vejo que faz diferença naqueles clientes meus que têm resultado e naqueles que não têm resultado? Primeiro, você se enxergar como empresário de fato, isso faz muita diferença. E é onde eu ajudo a pessoa muitas chegam misturando tudo, normal. Vamos dizer, é normal porque ela não aprendeu, tá? Mas Uhum. não é o que. PJPF que você tá dizendo? PJPF. Tá. PJPF. Então, cara, o que tem de muita gente que faz lançamento, aí fez um lançamento, ganhou boom, mandou tudo para PF, pronto. E depois, e o mês que vem, como que você vai fazer com a sua empresa? Eu vejo muitos reclamando de que não tem previsibilidade, Vitor. Como que você não tem previsibilidade? Mesmo que seja uma previsibilidade negativa, você tem que ter. Você sabe, você precisa enxergar, cara, eu não tenho dinheiro para o mês que vem. É uma previsibilidade negativa, mas você precisa ter. Uhum. Então, o que eu vejo de diferença? Primeiro, ele começa a enxergar essa diferença. Então, aqui na PJ, e como eu tenho a PF também, a gente trabalha muito isso, dele ser empresário. Então, quem está começando, geralmente está nesse nível de misturar muito, tá? E quando a pessoa aceita participar do processo e fazer o processo, porque não adianta nada você falar assim, Marília, eu não vou separar nada. Tá, então nem me contrata e nem vem atrás de mim, porque não vai funcionar. Segundo, quando eu trago na minha metodologia sobre o Open Doors, é algo que eu trago logo de início. O que é o Open Doors, para quem não sabe, tá? É sua reserva financeira. É quantos meses você tem na reserva financeira que paga a sua empresa se ela não vender nada. Então, por exemplo, eu sei que você tem 12 meses na sua reserva, sua empresa pode ficar fechada sem vender 12 meses, que você paga todos os custos dela. Inclusive o meu. Inclusive o seu salário. Gente, isso é muito importante, Vitor. Inclusive, quando eu falo isso para a pessoa, ela toma um susto. Inclusive o meu salário? Você é um custo da empresa. Uhum. Então, você é um custo da empresa. Então, o Open Doors, essa reserva, é algo que eu trago muito logo de início. E às vezes eu falo assim, a gente faz o cálculo, vamos colocar que a pessoa precisa ter 1 milhão na reserva e ela assusta. Porque ela não tem zero. Ela tem zero, ela assusta. É claro que você não vai arrumar 1 milhão do dia para a noite, de um mês para o outro. Eu tenho, por exemplo, a minha reserva, eu quero ter ela de 1 milhão. E eu estou construindo ela e eu sei que agora, em 10 meses mais ou menos, eu sei que eu vou chegar lá. Só que eu estou construindo ela já tem 3 anos. Então, a minha está demorando um pouco mais. Eu tenho cliente que em 2 anos ele chegou. Eu tenho cliente que em menos tempo ele chegou. Então, vai muito da capacidade também de gerar caixa da empresa. Só que pensa só, eu estou construindo a minha. Se eu chegar nela em 3, 4 ou 5 anos, o tempo passou. Uhum. E eu posso, se eu não começar a construir ela em 3, 4, 5 anos, eu tenho zero da mesma forma. Uhum. Então, isso é algo que eu trago na minha metodologia logo no início. Mesmo que a gente comece com pouco, você tem que começar. Então, para quem está aqui, comece com pouco, mesmo que seja assim, cara, com R$1.000, 2, começa. Primeiro, Primeiro, tiver alcance, né? o que tiver ao seu alcance. Eu brinco que assim, tem que ser, Vitor, tipo um funcionário que você vai pagar. Então, você não tem que pagar o seu funcionário todo mês, então você tem que depositar esse valor todo mês. Pronto. Coloca isso como se fosse um custo fixo seu, que você tem que pagar.
Então, isso eu vejo que faz muita diferença em quem segue essa metodologia. Uhum. E eu falo que eles chegam, muitos dos que chegam falam assim que quer a tão sonhada paz financeira. Eu te dou certeza que você, com 12 meses de caixa, tem uma paz financeira para receber um não tão grande, Sim. porque você não Não precisa faz daquele diferença. diferente. Não faz diferença. Então, é isso que Isso vai trazer. Não fazer diferença faz a diferença. É isso que faz a diferença de, cara, eu tenho uma paz financeira. Não tem, sabe, uma coisa milagrosa, mirabolante, uma coisa mística. Não. É a sua reserva. Se você tiver a sua reserva, e eu não estou falando aqui para ter ela pronta de uma vez, é isso, é começar a construir ela, Uhum. vai te dar uma paz financeira. Começa pelo primeiro mês. Deixa eu olhar, quanto que é um mês? A hora que você vê que você conseguiu esse primeiro mês, passa para o segundo. Então, vai construindo ela. Então, isso é importante. Essa previsibilidade de você analisar o caixa. Eu tenho reunião com meus clientes, tem alguns que não conseguem vir para a call e eu gravo um vídeo para ele apresentando. O que é? Você tem que saber o que aconteceu no seu negócio, o quanto que entrou no seu negócio. E eu falo aqui que eu não faço... a minha metodologia é muito de caixa. Então, para mim, não importa se você vendeu 1 milhão esse mês. Eu quero saber quanto que entrou de dinheiro. E quanto que tem que entrar mais para frente. O meu é totalmente baseado em caixa. Quanto que você pagou esse mês? Então, quanto que... E é muito simples. Cara, pega o seu extrato. Quanto que entrou? Eu não estou falando do saldo que tem na sua conta, porque às vezes o saldo engana. Uhum. Porque você pode estar positivo na conta, mas esse mês saiu mais do que entrou de dinheiro. Deu passo para trás. Deu um passo para trás. Por quê? Concorda comigo, Vitor, que se você todo mês entra mais do que sai, seu balde está o quê? Seu saldo está aumentando, seu balde está enchendo. Se você acontece, e claro que isso pode acontecer, eu não estou falando que não vai acontecer, mas você tem que saber que está acontecendo, de um mês ou outro você tem mais pagamento do que outro. Por exemplo, você faz evento. Pode ser que um mês teve mais saídas porque você teve que investir num evento. Mas se isso acontecer recorrente, você vai uma hora, o balde seca e o seu caixa acaba. Então, se você olhar todo mês quanto que entrou e quanto que saiu, eu não estou nem abrindo aqui, de onde veio esse dinheiro, para onde foi esse dinheiro, não estou nem abrindo aqui muito, porque é para não, vamos dizer, deixar muito difícil. É simples. Olha quanto que entrou e olha quanto saiu e quanto que sobrou. Faz uma análise disso dos últimos 3 meses, pelo menos. Simples assim. Você não precisa de planilha nem nada. Isso faz diferença. Esse acompanhamento faz diferença. E depois, mais para frente, eu projeto os próximos, pelo menos 2, 3 meses dele. Como que está o seu fluxo de caixa do mês que vem? Você precisa de quanto? Os meus clientes, muitas vezes, não esperam nem eu fazer reunião nem nada. Eles mandam lá, Marília, até tal dia, quanto que eu preciso fazer de dinheiro? E eles já buscam esse dinheiro hoje para daqui a 1, 2 meses, ele não ter problema de caixa. Porque não adianta de nada você descobrir amanhã que você tem um boleto para pagar e não ter dinheiro na conta. Não vai. Você buscar uma venda assim, é você trazer até um cliente ruim. Porque você está trazendo pelo dinheiro. Então, você tem que olhar de 2 a 3 meses qual que é o seu fluxo. Então, você precisa ter lá. E aí é onde eu gosto, né? Que a gente fala de recorrência. E aí você me pergunta por que eu gosto da recorrência na mentoria, né? Porque ela me traz a previsibilidade. Eu não preciso necessariamente vender no mês que vem, porque eu já tenho recebível para ter ali. Sim. Mas você tem que ter uma meta de vendas, igual você tem. Você fatura 1 milhão todos os meses e tem aquela meta. Porque se você não vender, uma hora esses recebíveis também acabam. Certo? Então, você tem que olhar para isso. 3 meses, pelo menos, é o que aconteceu. E olha para frente os seus próximos 3 meses. O que você tem para entrar e para sair? Tá? Então, eu falaria desses 2 pontos que eu vejo que faz mais diferença, Vitor. É separar PJ e PF. Isso é coisa que todo mundo sabe, mas quase ninguém faz. Ter o seu Open Doors, em primeiro ponto, ter o seu Open Doors. Cara, a gente chegou agora com esse cliente de 1 milhão no Open Doors, bom demais. E eu falei, bora construir 1 milhão na sua PF agora? Vamos! Então, agora a gente vai deixar o PF dele também com R$1 milhão. Então, é sobre isso. E segundo ponto, ter essa previsibilidade que eles geralmente acham que não tem como, mas tem como. Mesmo que seja uma previsibilidade que ele não quer que seja negativa. Então, eu vejo que, de forma resumida, além de outros muitos, é claro, pontos, esses 3 eu vejo que eu consigo ajudar muito a quem de fato quer um negócio de longo prazo a ter resultados, sabe? Então, é sobre isso. E, inclusive, nessa previsibilidade do seu Vitor, que é onde você fala, você tem que colocar a mentoria que você vai renovar.
Ô, Então, Glória. claro, vai renovar a mentoria, você já sabe que você tem que renovar ela. Já coloca na sua previsão para buscar esse dinheiro. Uhum. É sobre isso. Essa sacada é boa. Conta pra galera lá da mentoria. E os seus clientes realmente renovam mais em porcentagem do que os outros, Sim, né? Porque eles sim. estão olhando pra isso antes da hora. Tem gente que ainda é pego de surpresa, né? Coisa esquisita. Sim, eles já sabem, eu já falo, ó. Primeiro que alguns a gente já tem caixa para ir guardando antes e tem o valor à vista para pagar, e aquele que não tem a gente coloca ali no caixa como previsibilidade para ele pagar todo mês e vai fluindo, entendeu? Muito massa. Como um custo fixo dele, é sobre isso. Bom demais, Marília. Repete então onde que a galera encontra você. No Instagram, Marília Couto. Que massa. E quando você pensa os próximos 5 anos, pra onde que você tá indo? Próximos 5 anos, vou estar lá com a galera do Mastermind. Glória a Deus, eu acredito. E por fim, minha última pergunta pra você. Quando você posta lá no Instagram, apesar de postar pouco, né? Nem todo mundo vê. Se você posta um vídeo no YouTube, nem todo mundo abre também, né? Mas se você pudesse deixar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que que você diria? Eu diria, invista em você, em primeiro lugar. Então, eu cheguei até aqui porque eu invisto muito em mim. Então, invista em você em primeiro lugar, no seu crescimento pessoal, que o profissional vai acompanhar, ou Uhum. vice-versa, porque os dois andam juntos. Não tem como separar CPF de CNPJ. Não tem como uma pessoa ser diferente no CPF do CNPJ. Então, invista em você em primeiro lugar, que é ela que vai dar ROI para o seu negócio. E em segundo lugar, eu falaria para construir a sua reserva. Isso, tanto pessoal quanto profissional também. Isso vai te dar paz financeira, tanto para você trazer os seus melhores clientes, tanto para você seguir com o seu negócio. Então, falando aí financeiramente falando, é sobre isso. Construa sua reserva financeira desde o dia zero da sua empresa. Se não está no dia zero, comece hoje. Comece hoje com isso, que isso vai te trazer uma paz financeira muito grande. Que massa, Marília. Grato pela sua contribuição aqui no VDcast. Obrigada pelo convite, Vitor. Amei estar aqui. Valeu. E ó, se você tocar aí na tela, você vai poder ver a história do Rafael Livramento, que a gente citou hoje mais cedo também, e de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.